mais de 1.000 pessoas que pretendiam ser candidatas nas eleições municipais agora de 2012 foram barradas por conta da lei da ficha limpa. Hoje nós entrevistamos a coordenadora, diretora do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Jovita José Rosa. Jovita, satisfação em recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu queria pedir que você começasse por nos refrescar a memória, porque muita gente não sabe, na verdade, como é que nasceu essa lei, a lei da ficha limpa, né, que ganhou esse nome popular de lei da ficha limpa. Como é que nasceu esse movimento? Foi lá com um primeiro movimento que a CNBB fez, né, há anos atrás. Anos atrás. Por exemplo, em 1996, através de uma campanha da fraternidade, onde o lema era Justiça e Paz se abraçarão, a CNBB ela debateu a fé e a política. E patrocinou uma pesquisa sobre o que mais indignava os brasileiros na hora da eleição e ganhou disparada a compra de voto, o abuso do poder econômico, né? E eles resolveram com outras entidades, né, a OAB, por exemplo, a pensarem num projeto de lei de iniciativa popular. Ou seja, não teve um caráter religioso, vamos dizer, e hoje o movimento é composto por entidades que também são eventualmente ligadas a alguma religião, mas não tem nenhum caráter religioso, né? De forma alguma. Hoje o movimento ele é bem eclético, ele tem desde associações, tem também a presença da CNBB, mas também tem do CONIC, que é a Associação de Igrejas Cristãs, tem a comunidade Bahá'í, que é uma filosofia de vida, que não professa nenhuma dessas religiões tradicionais. Então, e lá nós tratamos exclusivamente de combater a corrupção eleitoral. Então, esse movimento veio desde 96, que a igreja resolveu fazer essa tentativa de um projeto de lei de iniciativa popular, que foi exitosa, né? Veio a lei 9840 de 99, e essa lei, como ela nasceu dentro do seio da igreja, começaram a crescer em todo o Brasil pequenos comitês, que chamamos de comitês 9840, porque é uma alusão à lei. Então, e muitas desses comitês realmente nasceram em paróquias, outras nas seccionais das OABs e outros movimentos também que faziam parte. Quantos comitês existem hoje? Hoje temos mais de 350 comitês espalhados por todo o Brasil. E esses comitês ficam concentrados mais nas grandes cidades brasileiras, eu imagino? Também, sabe, em todas as capitais nós temos, mas também temos em cidades menores, né? Quem é que participa desses comitês? Olha, tem muitos comitês que eles são assim, eles atuam na época de eleição, na hora de fiscalizar as eleições, de denunciar, mas e aí em outras épocas ele some, né? Depois, na época da eleição, eles reaparecem. E outros trabalham mais amplamente no controle social e faz um trabalho específico, não só combatendo a corrupção eleitoral, mas também combatendo a corrupção de modo geral. Vamos falar então um pouco mais para o telespectador conhecer esse trabalho, e aí a gente já está entrando realmente por dentro do processo, né? Sobre esses comitês que funcionam de uma forma mais permanente, o que eles estão controlando, que tipo de atividade eventualmente ligada à corrupção, mais especificamente, que eles estão observando, controlando, tentando denunciar? Olha só, nós trabalhamos com mais de 200 desses comitês, nós trabalhamos com mais de 200 organizações que são sem fins lucrativos e que trabalham de uma forma ampla, combatendo a corrupção, né? Fiscalizando as prefeituras no Brasil todo. Então, começou com uma entidade, que foi a Marribo, uma entidade de Ribeirão Bonito, em São Paulo, onde os moradores estavam colaborando com a cidade e descobriram que o prefeito estava roubando. E eles resolveram investigar o prefeito. E isso foi publicado, né? E eles descobriram que aquele mal não era só da cidade de Ribeirão Bonito, era várias pessoas do Brasil pediram. Então, eles resolveram fazer Isso foi em que ano? Olha, isso foi 2000, não sei exatamente, mas por volta do ano 2001, 2002, por aí.
E aí eles começaram a ajudar a organizar outras entidades que combatessem a corrupção, né, de modo geral. E nós temos hoje uma entidade, por exemplo, em Januária, Minas Gerais, onde os moradores se reuniram e eles estão lá caçando já o 8º prefeito e todo mundo fiscaliza, a pessoa toma posse e a sociedade parte para cima, acompanhando todos os passos do poder público. Agora, Jovita, vamos imaginar uma situação prática aqui. A comunidade se reuniu, se juntou nessas associações e aí descobriu que realmente um determinado prefeito ou alguns políticos locais estavam desviando dinheiro público, vamos supor, superfaturando uma obra ou fazendo nepotismo, ou seja, botando parentes lá para assumir cargos na prefeitura. Aí eles denunciam. Denunciam para quem? Para o Ministério Público? O Ministério Público é o grande parceiro que tem nos ajudado muito em todas essas organizações para combater essa corrupção. Também a Controladoria Geral da União, ela tem respondido a todas essas questões que vêm, né, desde essa época, nesse controle social mais amplo, desvinculado de um conselho, que é o Conselho de Políticas Públicas. Então, a CGU vem ouvindo. Em 2009 houve um grande seminário sobre controle social e que foi pedido nesse seminário uma conferência sobre transparência e controle social, e esse ano nós realizamos a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, onde nós aprovamos 80 propostas que o governo tem o compromisso com a sociedade de fazer acontecer. Os resultados dessa conferência estão na internet? Estão na internet, estão no site da CGU, com o social, né? E a gente pode ver lá, foram 4 eixos que nós debatemos, eu trabalhei nessa. O primeiro eixo foi sobre transparência, o segundo eixo foi sobre educação, o terceiro eixo foi sobre conselhos de políticas públicas e o 4º eixo foi a prevenção e o combate à corrupção. Jovita, e em que momento essas associações, essas pessoas interessadas nesse processo mais transparente, num processo de evolução com honestidade da coisa pública, notou que era importante realmente se engajar nesse movimento para aprovar uma lei que barrasse pessoas que tivessem sido condenadas por improbidade ou por outros crimes que atentassem contra a coisa pública? Olha só, eu gostaria até de abrir uma exceção e falar assim, por que eu entrei nesse movimento? Eu trabalho no Departamento Nacional de Auditoria do SUS, no DENASUS, e eu faço auditoria no Ministério, no SUS, né? E a minha formação é contábil e a gente faz auditoria, né? Eu acho que as outras entidades também da área de controle tiver essa motivação. A gente faz auditoria, constata que o recurso é enviado, constata que o recurso é desviado, na saúde a gente vê, concretiza que as pessoas morrem, e aí a gente faz uma tomada de conta especial, vai para o Tribunal de Contas da União, e depois de 5, 8 anos ele recebia uma multa de 2%. E isso é muito desalentador. E aí começa um processo na justiça para reaver aquele recurso e demora tantos de anos que a gente perde até as contas, né? Ou seja, se eu estou entendendo bem o que você está dizendo, você está querendo dizer que você via pessoas morrendo porque não eram atendidas ou porque recursos eram desviados da saúde, e aí no final um determinado órgão, uma pessoa que tinha feito o desvio era multada e a multa às vezes nem era cobrada e você via um processo se comendo por dentro. E a impunidade imperando, né? As pessoas tinham tanta certeza da impunidade que ela achava que o crime compensava. Certo? A mão do Estado não iria alcançá-la. Não. E havia, assim, grandes artimanhas dentro do processo judiciário que faz com que protele-se anos e anos até a pessoa deixar de ser condenada, como nós recentemente vimos. Uma pessoa não vai ser condenada porque ele está muito velho, né? E os crimes que ele cometeu não vai contar,
vai deixar esse julgamento para Deus? Para quem vai fazer? Agora, nós tivemos aqui com o professor David Fleischer também falando sobre a lei da ficha limpa, e segundo ele, um dos grandes obstáculos aqui no Brasil é justamente o judiciário que você acabou de mencionar. Quer dizer, segundo ele, não adianta você ter uma lei até rigorosa, mas sem ter realmente uma instituição que consiga punir os crimes previstos ali. Como é que você vê essa competência do judiciário e realmente a disposição de implementar a lei e colocá-la em prática? Olha, a gente que trabalha com os três poderes, né, a gente percebe assim, a transparência, ela precisa alcançar, ser mais abrangente. E o judiciário, ele é um poder que é muito fechado e a gente precisa de mais transparência, né, e para ver as coisas acontecerem. Porque muitos desses corruptos que dilapidam o patrimônio público é a certeza de serem impunes para o resto da vida, né? Que tem bancas de advogados que têm a expertise de protelar um processo na justiça e a pessoa que está no mandato, ela continua no mandato por meio de uma liminar e aquela liminar nunca o efeito dela vai permanecendo aí, ele é eleito, ele é reeleito sabe, a gente não consegue ver... A quantidade de recursos também, você diria que é um fator chave que garante essa impunidade? Sem dúvida alguma, essa quantidade inúmeras de recursos no processo judiciário, isso é para atrasar. Então, eu acho que a gente tem que dar uma clareada nisso, tem que trazer isso à tona, tem que dar transparência, para que a gente possa também ver quem realmente é culpado, porque nem todo mundo que está lá respondendo o processo é culpado, né? Que a gente possa também ver isso. Agora, Jovita, conforme nós dissemos aqui no início do programa, mais de 1.000 pessoas foram barradas e não puderam se candidatar nessas eleições municipais. Você acha que, independentemente do resultado destas eleições, só esse fato em si, dessa filtragem que houve, já é uma vitória e um divisor de águas? Olha, sem dúvida alguma, e eu tenho certeza absoluta que muitos que gostariam de participar do pleito nem sequer se candidataram porque sabiam que eram barrados, né? E também sabemos que muitos partidos políticos barraram candidatos que queriam ser e por causa do passado dele. Então já está havendo uma pequena mudança na cultura da condução dos partidos políticos, que, no meu ponto de vista, deveriam ser os primeiros a evitar, né? Precisou a sociedade se mobilizar para fazer uma lei, uma coisa que os partidos políticos mesmos poderiam ter feito isso dentro da sua própria casa. Agora, você tocou em pontos aí muito interessantes, né? Primeiro, o destaque para uma lei de iniciativa popular, que não é uma coisa muito comum no Brasil, existem poucas. Isso. Não é? Outra coisa é que, além de você ter essa barreira, esse obstáculo que foi formado aí pelos tribunais regionais eleitorais, em função da nova lei, você tem os próprios candidatos que ou decidiram não se candidatar, que gostariam, mas decidiram não se candidatar porque sabiam da nova lei, ou partidos políticos que decidiram não agregar esses candidatos justamente para não ter o dissabor depois de se explicarem, terem que se explicar perante a sociedade, né? E aí também considerando o gasto que ele teria com esse candidato, né, que seria barrado. Então é preferível investir em alguém ficha limpa, que vai levar a proposta do partido mais adiante. Eu creio que nós viveremos ainda bons momentos por conta dessa iniciativa popular de lei que foi tão vitoriosa, que foi a lei da ficha limpa. Ô Jovita, voltando um pouquinho aqui no caso daquele primeiro prefeito que foi retirado lá do interior de São Paulo por conta da Amarribo, né, associação. Sim. De lá para cá, quantos prefeitos você acha que já foram retirados ou trocados por conta dessas associações locais e desse trabalho que foi feito realmente nos intestinos da sociedade e das municipalidades? Olha,
nós chamamos assim a Rede Amarribo, né, uma associação de várias outras organizações que trabalha para o controle social. Né? A gente não tem um número concreto, né, mas a gente acredita que em todo o Brasil, em torno de talvez uns 20 prefeitos tenham sofrido processo de cassação. Não só prefeitos, mas também como vereadores que vendem os seus apoios políticos, né? A gente tem casos assim também de mensalinhos nas câmaras de vereadores que também a sociedade foi e conseguiu eliminar da vida pública essas pessoas. O Jovilton, eu queria relembrar também um outro caso aqui que chamou a atenção em todo o país e também até internacional, que foram aquelas enchentes na região serrana do Rio, e óbvio que foi uma catástrofe grande, né? Mas o que também depois chamou muito a atenção foi o fato de, tendo recebido muitos donativos e recursos emergenciais, alguns prefeitos parece que desviaram dinheiro, né? Numa situação de catástrofe, quer dizer, o desvio de dinheiro em si já é terrível. Aí você tem uma situação de miséria humana, de catástrofe, e ainda assim você desvia dinheiro. Quer dizer, como é que vocês do movimento contra a corrupção encaram uma situação extrema como essas que aconteceram na região serrana? Olha, em outros lugares também, não foi só lá, né? Sem dúvida alguma. A gente vê, assim, com muita tristeza, que um ser humano, a capacidade que ele tem de subjugar o outro, de se achar superior, né? Como eu falei antes, eu faço auditoria no SUS e a gente vê isso, assim, com muita clareza. A pessoa tem coragem de desviar um recurso da saúde, né? Aqui no Distrito Federal nós temos a terceira ponte, que é magnífica, mas tem 30 milhões da assistência farmacêutica. Quantas pessoas morreram por falta de medicamento? Né? E a gente não vê também os conselhos de saúde, no caso aqui em Brasília, terem feito alguma coisa. A gente não viu a Câmara Legislativa fazer alguma coisa, fiscalizar. Então nós estamos carentes de uma oposição responsável em todos os níveis, tanto no governos municipais, estaduais e no governo federal também. A gente tem essa carência, por isso que a sociedade veio fazendo esse controle social amplo e independente, e vendo também, propondo leis de iniciativa popular para que a gente consiga avançar também, né? Para que a gente consiga talvez até desburocratizar um pouco as instituições para que a gente possa avançar no processo democrático. Você diria que na sua área, a área da saúde, é onde se encontram os piores desvios de recursos públicos no país? Olha, eu não poderia afirmar isso, mas sim, muitos desvios, muitos desvios. E muitos deles impunes ainda hoje? Muitos deles, a maioria deles impunes, e assim, uma dificuldade que a gente tem, inclusive, de criar uma carreira para a auditoria do SUS, que até hoje não foi criada. O Sistema Nacional de Auditoria do SUS foi criado em 1993, com um texto assim, que no máximo em 90 dias o Ministério da Saúde encaminharia um projeto para cá, para o Congresso Nacional, e até hoje, 19 anos depois, isso não aconteceu, e os desvios na saúde, eles são muito mais do que se publica. Em função disso que você está dizendo, Jovita, você concordaria com a crítica de alguns que dizem que essa lei da ficha limpa é boa, mas não é suficiente, porque muitos desvios e casos de corrupção existem também em outros poderes, não é só uma questão eleitoral, mas é uma questão que também atinge o executivo, enfim, o judiciário, na visão de alguns. Como é que você responde a esse tipo de crítica? Olha só, a gente vê que essa corrupção, ela é um pouco até cultural, né? As corrupções acontecem até nas empresas, onde há um controle muito rigoroso, mas também a gente vê que acontece isso, é uma prática muito mais corriqueira, né? E que eu acho que aos poucos a gente vai se mobilizando, porque essa mudança, eu tenho falado que está acontecendo um novo movimento social no Brasil.
um movimento que a gente está fazendo uma grande revolução e sem derramamento de sangue, porque nós estamos fazendo algo propositivo, pacífico, né? E que a gente está tendo uma união muito grande, nunca visto, e que a gente, com a lei da ficha limpa, ela não vai resolver tudo, mas ela é um grande passo, principalmente para as pessoas saberem que quando a gente se une, a gente consegue muito. Né, quando a gente une com foco, da forma que foi, e também foi constrangedora. Ninguém das pessoas que votaram na lei no Congresso Nacional, que sabiam que seriam pego pela lei, eles não tiveram coragem de votar contra para não ficar mal perante a sociedade. Então, foi uma lei vitoriosa. Jovita, então desejo boa sorte a vocês, ao movimento contra a corrupção. Agradeço a sua presença aqui em nossos estúdios e agradeço também a sua atenção. Se você tiver críticas ou sugestões, entre no nosso site www.senado.gov.br/TV. Até a próxima.